Parte de domingo, compartilhar as boas novas, dar boas notícias de salvação. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 1 a 12. Lucas 24, vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Leia comigo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres que seguiam a Jesus. Existia uma comitiva de mulheres que seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Existia outro grupo de mulheres que sustentava o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era sustentado por um grupo de mulheres que se dispunham dos seus bens, das suas fazendas, para ajudar a pregação do Evangelho. E aqui diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas queriam usar essas especiarias no corpo de Jesus Cristo. Mas quando chegaram lá no sepulcro, já encontraram a pedra removida. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, ou seja, dois anjos, com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando Jesus morto, se ele já está vivo? E o verso 6, não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a boa nova do Evangelho. Jesus morreu, mas não está morto. Jesus ressuscitou, Jesus vive, e porque Jesus vive, nós também viveremos. Aleluia! Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esta vida em abundância é uma vida eterna. Queridos, estas boas novas precisam ser anunciadas. Não adoramos um Deus morto. Maomé está morto, Buda está morto. Mas, querido, Jesus está vivo. O nosso Salvador vive e pode responder às nossas orações, pode nos ajudar. E aqui diz o verso 6, não está aqui porque ressuscitou. Lembrem-se como falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Jesus falou várias vezes isso antes de ser crucificado, que ele ressuscitaria. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Começou a pregação das boas novas do Evangelho. Elas voltaram correndo do sepulcro, com a boca cheia de boas notícias e com alegria, dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Queridos, no verso 10 diz: e eram Maria Madalena, aquela que Jesus Cristo expulsou os demônios e transformou este coração adúltero, prostituto, ele foi transformado. Maria Madalena, o milagre da conversão aconteceu na vida dela. E outra pessoa que estava ali era Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Deus usou as mulheres para anunciar as boas novas. Queridos, o verso 11, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Os discípulos, quando ouviram as boas novas da boca das mulheres, ficaram assim atônitos, como que descrendo, não sabiam o que fazer. E o verso 12 diz: Pedro, o Pedro é aquele que tem iniciativa, o Pedro era o mais falante dos discípulos. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro foi correndo para o sepulcro e confirmou, constatou que o túmulo estava aberto, que a sepultura estava vazia, que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Queridos, nós adoramos um Deus que vive, e porque ele vive, nós viveremos. Por que adorar deuses como Buda ou os deuses do hinduísmo, ou seguirmos Maomé?
sendo que nós temos um Salvador, um Deus que se tornou carne, que se tornou membro da nossa família humana e que morreu por nós, o único que morreu por nós, o único que ressuscitou, deixando o túmulo vazio e subiu para o céu dizendo: eu virei outra vez. É este Cristo crucificado, ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. É este Cristo que nós temos que contar para os outros, revelar para o mundo. Queridos, eu me alegro de ouvir, eu me alegro de ler estas boas novas aqui em Lucas 24, 1 a 12. Várias mulheres foram ao túmulo bem cedo no domingo, após a morte de Jesus. Levaram consigo especiarias, portanto é provável que estivessem indo cuidar do corpo do mestre, já que o sábado havia terminado e elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Isso está claro aqui em Lucas capítulo 23. Leio Lucas capítulo 23 e o verso 50. E eis que um varão por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus, esse, José de Arimateia, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Isso aconteceu na sexta-feira, à tarde, depois de Jesus ter morrido. Ele morreu às 3 horas da tarde. E chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, numa penha, que ninguém ainda havia sido posto, e era o dia da preparação, era sexta-feira, o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele, com Jesus da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. As seguidoras de Jesus, as discípulas de Jesus, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles guardavam o sábado. Jesus guardava o sábado. Isto está claro em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, que Jesus ia todos os sábados à igreja. Queridos, todos eles eram guardadores dos mandamentos de Deus. A morte de Jesus não anulou a lei de Deus. Elas continuaram guardando o sábado, porque o Salvador é Jesus. Mas Jesus salva para vivermos em obediência a Ele. E este grupo de mulheres que descansou no sábado, no primeiro dia da semana, de madrugada, antes de nascer o sol, elas foram correndo para o sepulcro e viram que Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Bendito seja Deus! Como aquelas mulheres devem ter se sentido quando viram o túmulo aberto, a sepultura vazia. Tinham acabado de ter uma experiência incrível que as deixou maravilhadas, mas os discípulos chamaram isso de delírio. Acharam que elas estavam delirando. Pedro correu para o túmulo e viu com seus próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, meu querido irmão! Isto é alegria para você também, que o nosso Cristo vive? E porque Ele vive, nós também viveremos. Queridos, cada um só pode dar o que tem. Você só pode dar aquilo que tem. Você tem que ter Cristo no coração. Você tem que ter Cristo entronizado na sua vida e alegre e feliz com Jesus. Se você é uma pessoa alegre e feliz com Jesus, tendo entronizado no seu coração, se você se rejubila, se você se sente completo com Jesus Cristo, com este Salvador amigo, com este íntimo amigo, você vai contar para os outros sobre este Cristo que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar muito em breve. Aleluia!